uma página no Facebook. Inclusive, eu gostaria de pedir a sua permissão e depois nós podemos disponibilizar também para você, se você quiser, o vídeo. Ótimo. Legal. Muito Né? bom. Aqui, porque por essa plataforma é possível, né, gravar Que os bom. encontros. Então, Claro. depois nós podemos disponibilizar para você também. Porque talvez Tá é um bom. material que você pode divulgar também, né? Ótimo. Eu posso subir pro meu canal, se for o caso. Muito bom. Isso, tá bom? Ótimo. Então tá ótimo. Daqui a pouquinho nós já começamos, então. É Tá bem. porque, olha, já aumentou o número de pessoas, as pessoas não pegarem a sua fala, Tá né, bem. assim, e perder alguma coisa, tá Tá bem? jóia. Tá bem. Acho que podemos, então, dar início? Sim? Bom, então, nós daremos início ao encontro do laboratório LabCiv Discute, hoje, com a presença do professor Fábio Belo, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele é professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação em psicologia. O Fábio é psicólogo, graduado pela mesma universidade, e doutor em estudos literários na UFMG também. E, recentemente, ele publicou um livro, A Clínica Psicanalítica Online, que é um tema muito pertinente para essa situação de pandemia. Então, Fábio, eu gostaria muito de agradecer o seu aceite pelo nosso convite. Eu e a minha colega, a Tássia, que está aqui também, nós, então, temos esse laboratório, no qual nós agregamos estudos e pesquisas, e durante esse tempo de isolamento social, de pandemia e suspensão do calendário, nós, então, montamos esse evento semanal, né, discutindo temas que estejam relacionados, de alguma maneira, com essa situação atual. Muito legal. Então, o convite, né, assim, a você foi justamente porque você tem discutido esse tema importantíssimo neste momento, né, então por isso nós agradecemos muito o seu aceite pelo convite e gostaria muito de dar as boas-vindas a você aqui no nosso grupo virtual de Assis. Muito obrigado. Então, a Tássia agora entrou. Tássia, se Ótimo. quiser falar alguma coisa com ele? Eu queria, né, boa tarde a todos, boa tarde ao Fábio. Na verdade, eu acho que eu queria agradecer a disponibilidade, né, de participar desse fórum de discussão que a gente tem mantido aqui, né, no interior, com os nossos alunos. Eu tenho acompanhado, né, o trabalho dele pelo grupo brasileiro, né, de pesquisa sobre o Sandor Ferenczi, e para mim é uma enorme satisfação tê-lo aqui, né? Então, muito obrigada, Fábio, pela sua presença, né? E espero que seja uma proveitosa discussão. Tenho certeza que será. Obrigado. Sim. Depois aguardamos alguma possibilidade de algum encontro presencial, né, Fábio? Não, tomara. O dia que for possível, né? Sem dúvida. Porque agora estamos numa situação tão difícil,
né? Mas é muito bom manter e ter novos contatos. Então, seja muito bem-vindo. Eu cumprimento também a todo o grupo que está participando deste evento, certo? Então, nós agora ouviremos, então, as contribuições do Fábio com relação a esse tema, né? Clínica Psicanalítica Online. Ótimo. Então, primeiro, também agradeço, né, a Meire, a Tássia, pelo convite e pela possibilidade, né, de conversar um pouquinho sobre esse tema. O livro que, né, eu lancei pela Zagodoni, está aqui, fazer o merchan, Clínica Psicanalítica Online. São os primeiros apontamentos, assim, que, óbvio, né, eu já estava pesquisando isso há um tempo, e agora coincidiu, né, da exigência, parece, né, da Clínica Psicanalítica Online, já atendo no consultório há muitos anos, né, tem mais de 20 anos de consultório, então, essa experiência de atender pelo telefone, pela internet, né, assim, já acontecia, mas é incrivelmente pequena, principalmente no Brasil, a pesquisa que a gente tem sobre a clínica virtual, clínica à distância, né, assim, eu, né, fiz mais pesquisa agora para terminar o livro, e ainda é muito pequenininha, né, os estudos longitudinais, né, as entrevistas com os analistas, os relatos de caso, né, relatos de pacientes, assim, é muito pouco, né, assim, pelo que eu encontrei, pelo menos nas bases indexadas, né, Cielo, a BVS Psi, né, a própria reunião dessas bases, né, no Google Scholar, realmente a gente tem pouquíssimo material, temos muito material já, inclusive de psicanálise nos Estados Unidos, né, a gente já tem um conjunto né, de estudos, de livros, de artigos, que, né, tem muitos aqui resenhados no livro. O mais importante deles, né, um dos primeiros que circulou muito foi a análise por telefone do Bruce Fink, que é um analista lacaniano, né, e tem uma coletânea importante, deixa eu tentar localizar o nome da autora, eu vou localizar, da Scharf, né, ela se chama Scharf, é uma autora que tem uma coletânea né, de 3 livros muito importantes, que está, enfim, falando um pouco da psicanálise online. Então, assim, eu acho que é o início de uma pesquisa que a pandemia, ela obriga a gente a se debruçar, né, e a gente agora vai ter que lidar com uma certa elasticidade, para pensar num termo do Ferenczi, que eu gosto muito, que todos nós, né, vamos ter que, de alguma forma, lidar, né, com ela. O que eu queria agora propor, né, assim, é uma discussão, então, a partir do índice desse livrinho, e, obviamente, estou aberto, né, a conversa, a discussão, então, caso vocês queiram me interromper, não sei como é que é a dinâmica aqui do grupo, mas sintam-se muito à vontade para me interromper, né, perguntar, enfim, é para a gente conversar. Eu gosto dessa ideia, que dialoga, aliás, né, essa coisa online com um projeto de extensão que eu tenho na UFMG também, tem um canal no YouTube, então essa ideia né, de conversar publicamente, de fazer uma extensão universitária, né, pública, gratuita, acessível, para mim é super importante, então acho muito bom, assim, esse tipo de conversa. A ideia do virtual, né, para mim é muito importante desde o início da psicanálise, a meu ver, né, as cartas, né, que envolveram todo o início histórico do pensamento do Freud, das primeiras grandes supervisões, né, isso era o primeiro lugar do virtual na história da psicanálise. Então, todas as relações epistolares, né, se deram efetivamente nesse campo do virtual, e as cartas do Freud para o Fliess, de todos os supervisandos e analisandos do Freud
para o Freud, né, e entre eles. Então, assim, você tem um primeiro campo virtual que esteve presente na formação dos primeiros analistas, de forma muito consistente, e de tal maneira que, sem esse campo virtual, sem o campo da distância, né, no caso, né, sedimentado pelas trocas epistolares, né, pelas cartas, a formação do campo psicanalítico não teria sido possível. Né? Isso é fato, né? Assim, é impossível propor deslocamento, né? Assim, da Hungria para Viena, né? No início do século XX, né? Final do XIX, seria impossível formar analistas desse tipo, né? Em Berlim, né? Ou em Londres, sem as cartas. Então, assim, o campo da supervisão, aliás, né? Eu dedico um capítulo todo sobre isso. O campo da supervisão ainda continua sendo o grande campo da virtualidade na formação dos analistas, né, assim, esse campo, a gente tem muito menos resistência a abrir o campo de supervisão ao virtual do que abrir a própria análise ao virtual. Então, o campo de supervisão continua, onde eu encontro mais pesquisa, né, mais relatos, né, são de supervisões feitas virtualmente, né, a própria Scharf, ela coordena um grupo importante de analistas norte-americanos que supervisionam, por exemplo, analistas em formação na China, né, então pensem nessa possibilidade, né, de formação de analistas chineses, né, que fazem análise virtual, né, e fazem supervisão com analistas, né, na Califórnia, por exemplo, né, então, assim, é muito difícil pensar na formação de analistas na China se eles tivessem que se deslocar até os Estados Unidos para fazer análise, então, ou até a Europa para fazer análise, né, então, assim, o recurso do virtual me parece não apenas importante, né, assim, enquanto possibilidade de supervisão e análise, como, em alguns casos, me parece condição indispensável, né, em alguns casos. Então, estou pensando em analistas que moram em centros muito distantes, como a China, mas, no caso do Brasil, estou pensando tanto em analistas que moram no interior do Brasil, que têm necessidade de supervisão com analistas dos grandes centros, né, ou, enfim, no caso da análise também, pacientes que moram de maneira, né, moram distantes dos grandes centros e que querem fazer análise, que querem continuar a análise, no caso de terem se mudado para outras cidades, ou outros países que não seria possível fazer análise senão pelo meio virtual. Então, o primeiro ponto é esse, assim, a virtualidade, ela funda, né, ela está na fundação da psicanálise, ela está presente nas cartas e não é uma fundação, enfim, que passa, que seria possível sem essas relações epistolares, né? O segundo capítulo, eu falo da voz, né, assim, da importância que a voz vai adquirir nesse tipo de plataforma. Lembro de uma experiência que eu tive no CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço de telefone, né, muito antigo, de 1962, que o CVV foi fundado, então já tem muitos anos, e apesar de o CVV não ter nenhuma linha teórica, né, assim, não ser psicanalista que atende lá, eu era estudante de psicologia e passava algumas madrugadas, né, atendendo lá no CVV, eu me lembro desse serviço como acolhimento psicoterapêutico, e que fazia toda a diferença, né, o CVV, né, assim, atendia pessoas deprimidas, né, às vezes com ideação suicida grave, né, e que, né, o atendimento telefônico, o acolhimento telefônico ali naquele momento, né, mudava, né, efetivamente a vida de alguém, né, então essa foi uma das primeiras experiências que eu tive, efetivamente, como, né, clínico, né, antes de formar ainda como psicólogo, no campo virtual, né.
O Bruce Fink, ele fala desses atendimentos por telefone, né? Então, assim, o atendimento online ou à distância, ele começa pelo telefone fixo, né? Assim que surge o telefone, surge também a possibilidade do atendimento online, já na década de 60. Então, isso faz com que o objeto voz, né, ganhe prioridade, assim como já tinha esse indicativo de prioridade no uso do divã, né? A prioridade do objeto voz já estava dada pelo uso do divã, né, pela indicação, né, quase uma recomendação e quase uma exigência, né, que é o divã para o trabalho psicanalítico, né? A gente sabe que é uma recomendação, mas que na ortodoxia psicanalítica, ele vai se tornando, ao longo do tempo, uma exigência, né? E essa exigência está fortemente atrelada à prioridade, né, do objeto voz como a metonímia, né, assim, daquilo que o sujeito em análise, né, o analisando vai endereçar ao analista, né? O que o analisando efetivamente endereça ao analista? A voz, né? Aquilo que ele tem a dizer sobre ele, não é o corpo, não é a presença corporal, não é o gestual, né? É sempre a voz e prioritariamente a voz, né? Então, óbvio, né, isso tá colocado já pelo divã, isso também aparece com força quando a gente pensa no início, né, da análise à distância que se deu pelo telefone fixo, sem os dispositivos de imagem que a gente tem hoje, né? Com os dispositivos de imagem, claro, a gente ganha também a possibilidade, né, de fazer a análise com o vídeo ligado, com a imagem ligada, etc. Na minha experiência pessoal e na pesquisa que eu fiz, né, informal com outros analistas, outros colegas, eu tenho encontrado isso com frequência, uma tensão, né, tanto por parte dos pacientes quanto por parte dos analistas. Vamos ao vídeo ou não, né? Alguns analistas, né, topam e, né, mantêm o vídeo ligado, outros querem efetivamente dar prioridade à voz, né, não topam o vídeo, né, e mantém a ligação por telefone mesmo, sem o aparato visual, né. No meu caso, assim, no consultório, né, assim, a maioria prefere o vídeo, mesmo que não fique, né, encarando, né, face a face, assim, o vídeo, mas até por uma questão pragmática de reconhecimento de que o sinal está ativo, porque um dos problemas, né, da análise virtual é saber se o outro lado ainda está lá, né, se a conexão não caiu, se não está paralisada a imagem. Então, ou a gente vai ter que aumentar um pouquinho o nosso movimento com a cabeça, algum movimento, ou o nosso para dar sinal de vida, né, para o analisando. Então, às vezes a imagem é mais um recurso para permitir o silêncio, para permitir, né, uma certa continuidade do fluxo da associação livre, de tal maneira que o paciente se certifique que o analista está lá, que a conexão está mantida. Então, a maioria tem escolhido a imagem, mas alguns têm recusado a imagem, o que na minha prática não impossibilita a análise, ao contrário, né, assim, me parece que às vezes a conexão sem a imagem tem possibilitado o relato mais corajoso, por assim dizer, de alguns pacientes, né, de aparecer algum relato que tanto a distância quanto o apagamento da imagem tem tornado mais possível, né? É um fenômeno que eu tenho visto em alguns pacientes, então acho que é algo a se escutar também dos colegas, assim, se, né, eles têm sentido isso, que quando a imagem não está em jogo, só está a voz, né, parece que alguns relatos têm
tem aparecido com mais carga emocional, com uma carga elaborativa também muito intensa, né? Então, acho que é um dos primeiros pontos, assim, que aparece hoje com a discussão a partir desses dispositivos virtuais com imagem, se a gente vai usar imagem ou não. Então, esse é um primeiro ponto geral, tá? Na pesquisa, também eu encontrei muita coisa sobre os riscos, né, da análise virtual. Né, riscos, contraindicações, né, isso também foi bastante importante na pesquisa ao longo do tempo. O primeiro risco, gente, assim, isso é um fato incontornável, diz respeito à privacidade. Então, por mais que a gente tenha antivírus, plataformas específicas, estando conectado na internet, não há possibilidade de privacidade, né? Não há possibilidade disso, né? Mesmo presencialmente, com o celular no bolso, a gente já não tem privacidade, tá? Então, assim, na internet, conectado de jeito nenhum, tá? Assim, então, isso tem que ser, assim, dito de forma muito clara, essa informação, ela tem que circular, né, de maneira muito clara, assim, o risco de hackeamento, de gravação, de vazar o que os pacientes falam em análise, esse risco existe, tá? Assim, ele não pode ser zerado, ele nunca vai ser eliminado, tá? Esse é um problema, né, que a gente tem, em alguma medida, presencialmente também, pela presença dos celulares, né, nos ambientes dos consultórios, tá? Assim, não tem jeito de fugir do Big Data hoje, né? Mas, na internet, claro que esse risco é maior, né? Claro que esse risco ele é mais explicitado. Então, o primeiro risco é esse, né, ele é importante, e alguns riscos que a gente tem na análise presencial e que, de alguma maneira, se mantém na análise virtual, talvez aumentem um pouquinho na análise virtual, que é, por exemplo, as questões dos encaminhamentos. Estou pensando principalmente quando a gente está atendendo um paciente que precisa ser encaminhado para o serviço de psiquiatria, para o serviço de saúde mental. É mais difícil, por exemplo, para mim, né, estou falando pessoalmente, quando eu atendo um paciente em São Paulo, no interior de São Paulo, e preciso encaminhar esse paciente para a rede de saúde mental, né? Eu preciso conhecer um psiquiatra aí pertinho, ou que atenda online também, que possa acolher esse paciente, por exemplo, né? Então, é um risco maior da gente ficar meio que sem apoio de rede, né? São casos raros, mas acontece no consultório, né? Da gente precisar da rede, né? De precisar do colega psiquiatra, de precisar de alguém, né, que acolha esse paciente fora do setting analítico, né? Falo também, óbvio, como psicólogo, né? Que não só como psicanalista. Então, eu preciso, de alguma maneira, responder também né, ao Conselho de Ética, enfim, ao Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, né, que me obriga, por exemplo, a fazer alguns tipos de encaminhamento em casos de suicídio ou tentativa de suicídio, tá? E isso, né, implica em conhecer um pouco a rede, em tentar entrar em contato com a rede. Isso, às vezes, é mais dificultado quando a gente está atendendo à distância, tá? Então, esse é um dos riscos, né? Contraindicações, também encontrei muita coisa, né, assim, encontro desde a psicanálise das crianças, que é a primeira grande contraindicação do campo virtual, né, porque a criança não vai poder ficar sozinha com os aparelhos, né, com os dispositivos, ela não sabe manejar, não pode ficar também mesmo, né, com acesso à internet, enfim, sozinha, não dá para brincar, né, assim, o lúdico na análise com a criança fica muito prejudicado no virtual, e aí eu estou também colhendo alguns relatos de analistas que estão atendendo crianças, a gente vai ter que repensar completamente o enquadre para que a análise continue, né, que é o que alguns colegas têm feito, né, e eu quero, óbvio, né, ouvir mais, né, o que esses colegas têm
tem trazido, que é colocar os pais na cena da análise. Então, assim, a gente vai brincar, né, e os pais vão participar da brincadeira, vão conversar com as crianças e brincar com as crianças, mas agora com os pais na cena analítica, né? Então, esse tem sido um dos encaminhamentos para que a análise das crianças não seja interrompida, né? Eu acho que é um encaminhamento de emergência, né? Aí eu acho que, de fato, né, assim, há uma elasticidade do enquadre muito ampla, né? Mas me parece a mais possível, a mais viável, né? A única possível, na verdade, para que essa análise não seja interrompida. Então, acho que esse é das contraindicações primeiras, né? E existem contraindicações que estão, inclusive, na resolução do Conselho Federal de Psicologia, que vale a pena dar uma olhada, que é os casos de depressão grave, psicoses, e casos de abuso virtual, né, abuso, violência sofrida pelos pacientes com violência virtual, que são casos de contraindicação. A grande saída da psicanálise sempre, né, a gente lembra, é o caso a caso, né? Óbvio que, né, em alguns casos de depressão, né, de risco de suicídio, como eu falei há pouco, né, o CVV já era uma opção, sempre foi, e todos os estudos mostram isso com muita clareza já, né, assim, que um telefonema muda tudo, né? Muda completamente a possibilidade de alguém se matar ou não, né, um tipo de acolhimento muito simples, né, então, assim, a princípio, é uma contraindicação exatamente pela dificuldade de manejo dos casos, né, é muito mais difícil, são casos muito mais duros, né, de manejar, mas, a princípio, depende do caso a caso, né, acho que não é uma contraindicação, na minha experiência, pelo menos, não é uma contraindicação radical, tá? As depressões, as psicoses, enfim, os distúrbios narcísicos mais graves, né? Às vezes, né, me parece, no caso a caso, a manutenção do vínculo com o analista, por exemplo, agora, durante a pandemia, né, alguns pacientes, né, que têm uma fragilidade narcísica maior, né, alguns deles, né, se recusam efetivamente a entrar na internet, a fazer, né, esse tipo de vínculo virtual, porque a paranoia sobe, assim, infinitamente, né, assim, não vou falar isso na internet, as pessoas vão me ouvir, não vai rolar, mas outros pacientes, né, com distúrbios parecidos, vão querer manter o vínculo porque, né, assim, olha, sem análise eu vou ficar louco, não vou dar conta, né, quero manter, então não vou sair, né. Então, é o caso a caso, né, assim, a princípio, claro, né, a gente tem que ouvir com calma cada paciente desse, para pensar no acolhimento ou, né, enfim, propor, nesse caso da pandemia, propor uma espera para o retorno do presencial, né, ou, né, em alguns casos, que também tem acontecido no meu consultório, de ir presencial, né, ir de máscara, higienizar o consultório e manter o atendimento presencial, porque alguns pacientes, de fato, não podem interromper a análise e não dão conta do virtual. Então, isso também tem acontecido, né. As vantagens com relação ao campo da análise à distância são várias, principalmente de ordem pragmática. A primeira delas é com relação à não interrupção da análise, quando os pacientes já têm uma relação transferencial estabelecida e mudam-se para outros países ou para o interior, que, né, assim, eles não querem recomeçar a análise com outro analista, não querem ou não podem, porque vão para o interior do Brasil, por exemplo, e não têm acesso à psicanálise, né? Então, o que aconteceu no consultório, com alguma frequência, foi isso, né? Eu atendo um paciente, já tem alguns anos, e aí ele muda para o Canadá, né? E aí? Né, assim, ele vai procurar um analista lá no Canadá? Não, né? A princípio, a escolha é continuar a análise, né? E virtual, e para que o processo analítico continue, né?
A mesma coisa no interior, né? Para o interior isso é mais grave ainda, né? Assim, é muito difícil achar um analista no interior de Minas ou no interior de Pernambuco, por exemplo, né? Então, primeira grande vantagem, manutenção do vínculo ou a possibilidade de um vínculo analítico, né? Conversava ontem com colegas de Manaus, né? E para quando a gente pensa no Amazonas, né? A gente está pensando em dimensões de transporte não só continentais, como, assim, absolutamente intransponíveis, se você for falar de um transporte semanal ou quinzenal, né? A gente está falando de 8 horas de barco, às vezes, né, de uma cidade para Manaus, para fazer análise, né? Então, assim, a gente está falando de um sentido pragmático para fazer análise, que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, né, nesse setting virtual como uma das grandes vantagens da análise virtual. A ideia do próprio tempo e do valor que o tempo tem no que tange ao transporte, inclusive na análise dentro das grandes cidades, também vai entrar cada vez mais em debate, né? Então, se a gente vai fazer análise em São Paulo, Belo Horizonte ou no Rio, isso tem que ser levado em consideração. Às vezes, um paciente ele demora 1 hora e gasta R$10, R$12 para se transportar, né, para fazer análise. Estou pensando analisando os pacientes que a gente atende na UFMG, por exemplo, que R$10 é o valor, assim, máximo que eles têm para pagar pela sessão, né? E gastar R$12 de transporte é inviável, né? Então, é uma possibilidade de o trabalho acontecer, né? O fato do trabalho ser virtual. Então, acho que isso são os campos de vantagem que eu tenho encontrado, isso sem falar nos casos um pouco mais raros, mas que existem, dos pacientes adoentados, dos pacientes com problemas de locomoção, pacientes com problema de visão, né, que é um paciente que é cego, por exemplo, né, tem muita dificuldade de se locomover na cidade, né, e pode fazer análise virtual com muito mais tranquilidade do que ir presencialmente até o consultório do analista, tá? Então, essas são as vantagens. No que tange ao pagamento, né, um dos elementos, né, da ortodoxia, principalmente no campo lacaniano, né, assim, de receber em dinheiro, receber em espécie, isso fica evidentemente suspenso, né, a gente vai ter que receber por transferência bancária, por, né, enfim, outros métodos, PicPay, né, enfim, tem vários outros métodos de pagamento, e essa é uma das mudanças no enquadre, né? No que tange ao tempo da sessão, né, essa formação do tempo ou do enquadre, são os elementos iniciais que eu queria, né, me demorar um pouco mais no debate com vocês, sobre o que é o enquadre efetivamente, né, nesse campo. A princípio, mantemos a mesma lógica do tempo das sessões presenciais para o virtual. Então, né, para mim, né, que sigo aí os passos do Jean Laplanche, gosto muito do Winnicott, né, assim, o tempo da sessão, ele é fixo, ele é muito estável, né, ele não tem tempo lógico, enfim, né, não tem sessão fora do tempo marcado, né, o virtual, aliás, gera muito isso, né, assim, do paciente te escrever no WhatsApp, né, poder te chamar em outro momento, enfim, o enquadre tem que ser respeitado. Então, tarefa do analista é voltar com o enquadre para o tempo, né, assim, então, não, nosso tempo é terça-feira, né, das 4 às 4h45, então, manter esse enquadre é importante, apesar da virtualidade. Então, isso vai depender, evidentemente, né, dos aspectos metapsicológicos, né, de cada analista, né, que fazem com que a gente determine o tempo da sessão de uma maneira específica. No meu caso, o tempo é estável, porque é uma dos elementos que compõem aquilo que o Laplanche vai chamar de tina, né, que compõe o enquadre, né, um entorno do enquadre. Muitos psicólogos recém-formados
tem usado plataformas que reúnem psicólogos, né, para o atendimento. Então, existem plataformas que organizam o trabalho do psicólogo clínico, né, que, de alguma forma, é um tipo de uberização, né, da psicologia e da psicoterapia. Isso tem existido. Então, é um dos riscos, na verdade, assim, que eu ouvi, né, de alguns alunos que formaram e que têm trabalhado muito, por exemplo, porque estão atendendo demais e tal, porque gera um pouco essa sensação de que o virtual, ele é menos cansativo, né, você não precisa, e é o contrário, assim, a sensação que eu estou tendo, inclusive pessoal, é de um cansaço maior, né, de uma exaustão maior, por conta da atenção, eu acho, inclusive, se está online, se não está, né, assim, eu preciso prestar muita atenção, eu acho, mais atenção ainda, do que presencialmente. Então, é um dos problemas, e essas plataformas parece que exigem também dos analistas, né, uma certa sobrecarga de trabalho. Outro fator positivo, né, uma vantagem do virtual, para esses analistas que estão começando, estou pensando nos meus alunos da UFMG, é a ausência do aluguel, né, assim, alguns não têm dinheiro para pagar aluguel, né, de uma sala, um consultório, e vão atender de casa, enfim, tem uma privacidade possível para atender de casa, então é mais uma vantagem também do virtual, né, para esses analistas que estão começando, né? Enfim, então, esses são os elementos mais pragmáticos, assim, que eu queria né, colocar para vocês, e agora, elementos mais metapsicológicos, que me interessam mais, para a gente conversar, e aí, né, claro, quero ouvir vocês também, né? O primeiro ponto, assim, que eu acho que a gente tem que conversar e começar a pesquisar de uma maneira mais detida, tudo aquilo que diz respeito à metapsicologia da distância. Né, a distância, o isolamento, um certo tipo de afastamento, né, existe toda uma metapsicologia que o Freud já propôs, né, principalmente inibição, sintoma e angústia, sobre essa noção que vai aparecer muito pontualmente, aparece no Inibição, Sintoma e Angústia, mas depois meio que desaparece da obra dele, que é o isolar, né, o Isolierung, como defesa clássica da neurose obsessiva, né, mas que a gente está vivendo agora na pandemia como, né, defesa geral coletiva, né, então isolamento, isolar, se manter à distância, né, isso vai trazer consequências, e é importante que a gente pense nas consequências metapsicológicas da distância, né. A gente sabe, por exemplo, né, que a distância, ela permite movimentos pulsionais que a presença talvez não permitiria, movimentos pulsionais principalmente da ordem do ódio, né, então é muito mais possível matar pessoas através de um drone, né, em Nova York, eu mato pessoas em Bagdá, sem ver essas pessoas, sem ouvir, sem, né, minimamente conhecer essas pessoas, então a distância me parece viabilizar alguns movimentos libidinais desse tipo, né, mas também a distância permite que movimentos pulsionais da ordem da fantasia também apareçam, né, eu não te vejo, nunca te vi, não tenho nenhum tipo de relação presencial com você, então eu consigo me expor mais, né, consigo me abrir mais com você, porque eu tenho certeza que você é apenas uma presença virtual, né, então, em alguns casos, né, a análise, ela que começa virtualmente, o que, aliás, é uma outra questão que apareceu muito na pesquisa, a análise pode ser toda virtual, ou ela tem que ter alguns elementos presenciais, né? Eu tenho que temperar a análise virtual com algumas sessões presenciais, ou a análise pode ser toda virtual, né? Essa foi uma questão que apareceu também na pesquisa. De maneira geral, os lacanianos, eles têm mais resistência à análise toda virtual, né?
foi o que eu encontrei na pesquisa, mas encontro também a possibilidade, claro, de que a análise se dê completamente no virtual, né? Então, primeiro ponto para reflexão é metapsicologia da distância. O que a distância provoca, o que ela produz, né, do aparecimento do sexual, né? Por exemplo, quando os analisandos estão aqui em casa, né, eles mostram a casa, eles pegam o celular e mostram alguma cena da casa, mostra o filho, tá de pijama, tá no quarto, vai fazer a análise onde? Deitado na própria cama? Vai deitar na cama? Tudo isso são elementos do sexual que vão aparecer e que não apareceriam, a princípio, no divã, né, efetivamente, no consultório, né? Então, assim, essa lógica da distância é uma lógica que a gente precisa estudar com calma, tá? No que tange ao divã, particularmente, é um dos grandes pontos de resistência, né? Existe uma ortodoxia da psicanálise que diz que o divã é uma exigência, né? Uma exigência para que haja psicanálise efetivamente, mas, né, a princípio, eu estou partindo do pressuposto que não, que o enquadre, ele tem algumas condições mínimas para se impor, né? E é isso que eu vou tentar falar agora, né, a partir desse capítulozinho do enquadre. Então, a grande questão que eu tenho, né, para vocês, que eu queria discutir com vocês, assim, eu acho que é essa questão que a gente tem que definir e tem que pensar junto, para pensar numa clínica online, quais são os elementos mínimos para se compor o enquadre psicanalítico, né? Dentro do virtual, nós atingimos esses elementos mínimos, nós temos esses elementos mínimos suficientes, né, necessários e suficientes para a formulação do enquadre, para a manutenção do enquadre psicanalítico? Essa é a questão que interessa, gente, né? Se a gente tem os elementos mínimos e suficientes para formação do enquadre que torne possível um atendimento psicoterapêutico e, a longo prazo, uma análise, né? Então, a questão é essa, e isso, claro, nos leva à questão de base, que já está em debate desde o início da psicanálise. O que é o enquadre, né? O que é o setting? Quais são os elementos que compõem o setting, né? Então, tem várias, né, perspectivas aqui, né, perspectivas que vão tornar indispensável a presença do corpo, do analista e do analisando como condições mínimas para o enquadre, né? Então, eu encontrei isso, né, na pesquisa. Então, tem muita crítica à terapia online, à terapia à distância, análise à distância, porque a presença do corpo, presença dos corpos, não vai se dar, portanto, não há análise propriamente dita, né? A maioria da pesquisa, né, do que eu encontrei nas pesquisas, não apontam nessa direção, tá? Apontam para outra direção, e aí estou pensando aqui agora mais com o Laplanche e com o Winnicott, principalmente, tá? Ferenczi, Laplanche e Winnicott, né, obviamente Ferenczi como base, né, assim, que vai fazer derivar algumas coisas importantes, tanto do Laplanche quanto do Winnicott, né? O enquadre, ele vai se dar por uma postura do analista, né? É uma posição do analista que determina as condições básicas e mínimas para o enquadre na análise, né? Qual que é essa postura? O que é essa posição? É aquilo que o Laplanche vai chamar de recusas do analista, né? Versagungen, né, do analista. Quais são essas recusas? As recusas de que a relação com o analisando seja uma relação de amizade, seja uma relação de satisfação sexual, pessoal, política do analista, né? Que o analista, né, enfim, tenha algum tipo de relação que não seja propriamente aquela que estabelece a sua posição como guardião do enigma, né? Então, posição fundamental do analista para o Laplanche, guardião do enigma. O que isso quer dizer?
que o analista, ele precisa o tempo todo retomar a conversa, fazer a conversa que acontece na análise como uma conversa que acontece dentro de uma tina, né, dentro de um receptáculo, por assim dizer, que imita o aparelho psíquico, né? E ao imitar o aparelho psíquico, né, o enquadre, né, para o Laplanche vai ter o desenho que eu reproduzo aqui no livro, na página 79, né, deixa eu ver se dá para mostrar aqui mais ou menos, essa é a tina que o Laplanche vai derivar, né, a partir do aparelho psíquico, que o Freud desenha na interpretação dos sonhos, e ele enrola, né, na verdade, esse aparelho psíquico desenhado pelo Freud, ele é enrolado, né, ele se toca nas extremidades, e é o que o Laplanche vai tentar mostrar, principalmente na problemática da tina, né, quando ele vai dizer, olha, o analista ele é o guardião do enigma, porque ele vai compor essa tina para fazer com que a conversa que existe ali em análise, para que essa conversa se dê dentro dessa tina. O que isso significa? Que a associação livre, ela tem que ser mais ou menos baseada na formação dos sonhos como paradigma. A formação do sonho, a formação do sintoma, é o paradigma de toda a conversa que se dá dentro da análise. Ou seja, quando o analista fala que, esse sonho que você trouxe tem a ver com aquela memória que você trouxe, que tem a ver com o que você me falou dessa trivialidade aqui hoje, né, de ter chegado atrasado, ou da conversa que você teve com o porteiro, quando ele coloca tudo no mesmo nível, ele está fazendo o papel do processo primário. Ele está fazendo com que essa conversa que existe em associação livre obedeça às regras do processo primário. Ou seja, eu não vou obedecer à racionalidade temporal da sua conversa, eu não vou submeter a sua conversa a uma ordenação cronológica, a uma lógica da não contradição, né? Para mim, né, analista, qualquer coisa que você fale pode ser linkado, né, à sua rede de significados e sentido, porque o que diz sentido, o que faz sentido efetivamente é como a sua rede pulsional se organiza, é como, né, os seus jogos pulsionais, seus jogos libidinais se organizaram. Então, o que me interessa é ser guardião disso, é ser guardião do processo primário, né? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é uma condição mínima para a formação do enquadre. A segunda coisa, assim, o segundo conjunto de coisas, né, eu tiro mais do Winnicott e do Ferencz diretamente, né, que é a ideia de que o analista precisa ser uma presença sensível, para usar a expressão importante do professor Daniel Kuperman, né, o analista precisa ser uma presença sensível, né, precisa ser holding, né, precisa, de alguma maneira, entender que cada enquadre se estabelece a partir de cada paciente, né? Então, cada paciente, né, exige do analista um determinado tipo de enquadramento, né? O Winnicott falava disso em 52, né? Né, o ódio na contra-transferência, enfim, vários textos dele têm apontado nessa direção de forma muito explícita, né? Não existe um enquadre de forma geral, assim, um enquadre universal, é completamente ortodoxo. O Ferencz vai brincar com isso no texto dele, Elasticidade da Técnica, dizendo que os analistas que acreditam no enquadre dessa forma tratam uma regra como um tabu, né? E isso vai mal, assim, tem alguma coisa que tem que ser modificada nesse sentido. O Winnicott, no livro, tanto no texto Variedades da Psicoterapia, quanto no texto Os Objetivos do Tratamento Psicanalítico, ele vai, nesses dois textos, apontar para a singularidade do enquadre, tá?
Então, acho que esses são elementos importantes. Vou acender a luz aqui, que já está ficando escuro, aqui em Belo Horizonte. Então, esses são os grandes elementos, assim, que eu trouxe na discussão, né, do livro, assim, que me interessa efetivamente é discutir sobre essas possibilidades do que é o enquadre, né, eu termino o livro, né, falando um pouquinho da contratransferência e da presença do sexual, propriamente dita, né, no campo virtual, né? Como Laplanchiano, o que me interessa efetivamente é saber como que o sexual, né, aquilo que o Laplanche vai chamar de pulsão sexual de morte, vai se estabelecer no campo do virtual. Para mim, não tem modificado, tá? Assim, do ponto de vista, né, da formação, né, assim, de redes fantasísticas, né, que deem vazão para a pulsão sexual de morte. Isso se estabelece também no virtual, né? Como a gente tem visto, aliás, né, pessoal, assim, no nosso uso das redes sociais há mais tempo, né? As redes sociais têm mostrado para a gente que a pulsão sexual de morte continua seu trabalho, independentemente da presença do outro, né? Assim, então, tanto o apaixonamento, quanto o ódio, quanto a inveja, enfim, todos esses afetos, eles se organizam, eles vão se estabelecendo também no campo virtual, tá? E do ponto de vista da contratransferência, o que eu encontrei muito foi a resistência de alguns analistas, né? Então, o Lacan tem razão aí, mais uma vez, assim, nesse sentido de apontar a resistência do lado do analista, também com relação ao virtual. Engraçado, principalmente no campo lacaniano, assim, foi onde eu encontrei mais resistência a essa modalidade, né? Porque a análise ela é não toda virtual, né? Existe um certo tipo de idealização da posição do analista, do enquadre, como se o analista tivesse que de alguma forma, comparecer com o corpo, né? Existe uma idealização da corporeidade do analista nesse campo, em alguns textos que eu li, e tem, claro, a pessoalidade, a singularidade de cada analista também no manejo desses dispositivos, né? Alguns analistas, colegas meus, por exemplo, mais velhos, né? Eu não sei se é uma coincidência, mas os mais velhos têm uma dificuldade maior, né, de ficar na frente do computador, no celular, desse manejo do dispositivo eletrônico, que eu não encontrei muito, por exemplo, com os meus supervisandos, né, que estão vivendo o dispositivo eletrônico desde muito cedo. Então, acho que a contratransferência entra também na relação com o dispositivo, né. Então, assim, foi o que eu consegui mapear, gente, assim, na pesquisa inicial. Falei um pouquinho disso tudo no livro, né? Então, estou convidando todo mundo a ler, discutir, criticar, enfim, estou aberto a conversas, e foi isso que eu consegui mapear. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Eu acho que você colocou muitas questões importantes, principalmente no que tange ao enquadre e à técnica, que eu acho que são as questões realmente mais relevantes, né, para se discutir essa questão dos atendimentos online. E de fato, a experiência remota, né, tem nos imposto algumas modificações na experiência, isso é fato, né? Você falou cansaço, etc. É realmente de outro nível. É outra coisa incrível, né? É incrível, né? Porque a princípio, sei lá, eu imaginava pelo menos que, bom, você não se desloca, que coisa que você falou, então é menos cansativo, mas mentalmente e fisicamente não é. Não Né? é. Está ligado a um aparelho, etc. Mas, por outro lado, né, tem a contrapartida da questão da manutenção do vínculo, da possibilidade de dar continuidade ao tratamento, enfim. Isso. São muitas questões mesmo, né, que se impõem aí a essa discussão. Total. Muito obrigada. Então, nós podemos abrir para questões, né? Todo mundo ficou bem em silêncio até agora. Então, acho que agora, então, estamos abertos para quem quiser encaminhar questões, discussões, reflexões para o Fábio.
Então, enquanto as pessoas têm coragem de fazer alguma questão, Tá Fábio, bem. você falou no final a respeito da transferência, da contratransferência, né? Uhum. E, inicialmente, você tinha colocado que realmente alguns pacientes têm mais dificuldades de ou manter ou estabelecer, a princípio, essa relação terapêutica, vamos dizer, Uhum. através do contato online, né? Isso. Isso você percebe que é principalmente por uma dificuldade do paciente ou também no estabelecimento, por exemplo, da questão transferencial ou contratransferencial? O que você tem percebido, principalmente, assim, qual seria Uhum. o maior peso aí, né? Sim, eu sinto que os dois, viu, Meire, assim, não, Uhum, muitas vezes, né, eu tenho conversado com colegas que estão atendendo também, que estão relatando esse cansaço como um dos grandes aspectos transferenciais que tem vindo, né, é, o receio de que a conexão cai e o mal-estar que a gente sente muito grande, porque é isso, eu acho que tem uma idealização, um purismo, um cuidado, eu sei que é um cuidado também, não é só uma idealização, de que, pô, a análise ela tem que estar tão bem contida, ela tem que estar tão cuidada, que quando a imagem falha, o som fica picado, a uhum, gente fica assim, ah, meu Deus, não pode acontecer isso, porque, né, eu quero ouvir o que o paciente está uhum, trazendo, então, assim, vem um mal-estar muito grande, as pessoas estão falando muito desse mal-estar, os analistas. E do campo dos analisandos, eu tenho ouvido muito isso, assim, o receio da privacidade, né, não sei se isso aqui vai vazar, né, e uhum. também uma questão de privacidade concreta, no sentido de que alguns pacientes, por exemplo, estão tendo que fazer a análise em casa e não tem um espaço que eles se Exato. sintam efetivamente à vontade para falar, Aham, porque a mãe vai ouvir, né? sim, Então, isso é uma complicação, porque às vezes não dá para sair de casa, né, na pandemia, para sim. fazer a análise, assim. Então, tipo, não, vou levar o celular e vou dar uma volta na rua, mas não dá, né? Então, assim, são questões pragmáticas que têm aparecido que eu acho que ainda a gente está mapeando, sabe? Uhum. As consequências, vamos dizer, né, E, disso. exato, exato. Certo. Eu acho que alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Acho que foi Achei uma. interessante. Você quer ler e responder? Ah, ótimo. A Maria Vasconi, que foi minha monitora de psicanálise 1. Tudo Ah, bem, Maria? Tudo bem, Maria Clara? Excelente aluna da UFMG. A questão da metapsicologia da distância eu achei muito, muito legal, assim, que eu pesquisei, que eu achei, é, porque uma das coisas que me vem articulado a isso é, é a possibilidade muito concreta, em primeiro lugar, da gente atender e chegar até pessoas que a gente não chegaria de outra forma, né? Então, o primeiro ponto é esse. Então, existe alguma coisa na distância que me possibilita acessar e ter acesso, né, a um determinado tipo de serviço, né, um tipo de trabalho, que é o trabalho analítico, que eu não teria a chance de ter de outra forma. Outra coisa que tem associado, e aí, né, entra mesmo no aspecto metapsicológico da distância, que eu acho muito, muito interessante, que é o seguinte, em alguns casos, isso aconteceu, né, comigo, inclusive, a gente não vê a pessoa, né? Aconteceu um caso, por exemplo, estou falando de um caso específico, né, de um paciente que não quis nenhum tipo de contato visual, né? Paciente de São Paulo, né? Pessoal, olha, não vou ligar minha câmera, né? E quero conversar com você, vi o seu canal no YouTube, essa coisa da distância, né? Tudo Sim. isso mediado pelo que provoca a distância. E só quero, enfim, conversar, né? Quero que você me ouça e tal, e, enfim, começamos a análise desse jeito, e está mantida assim, né? Já há alguns meses, né?
é uma análise recente. Isso que a distância produz, efetivamente, ela vai produzir tal como qualquer objeto libidinal produz, gente. É muito importante lembrar que qualquer situação, né, é uma situação libidinal, né? Portanto, o sujeito, ele pode ser, né, a partir de uma relação à distância, mobilizado pela vergonha, né, pela inveja, pelo medo, pela paranoia, ou pode mobilizar nele, né, essa relação à distância, fantasias de maior abertura, maior possibilidade de, né, um certo desnudamento, né, daquilo que ele tem, né, muita vergonha, eu teria muita vergonha de contar presencialmente, né? Uhum. Então, assim, a metapsicologia da distância, eu queria associar isso, queria que vocês pensassem muito nessa possibilidade de pensar a distância como um derivado da interdição de tocar, tá? Esse é o artigo novo que eu estou escrevendo, e queria que vocês pensassem nessa hipótese metapsicológica. Existe uma interdição de tocar, né, que é a base fundamental da nossa subjetivação, a interdição de tocar. Tocar o corpo dos pais, em primeiro lugar, né, tocar as coisas perigosas, em segundo lugar, né, tocar o próprio corpo, né, de determinadas formas, em determinados momentos, né. São grandes campos, assim, da interdição do tocar, que impõem uma distância, que impõe o aparecimento desse dispositivo lógico, né, que é a distância. Então, a partir disso, gente, as derivações vão se dar também, né? Então, a derivação da distância agora, né, no distanciamento social, ela está toda baseada na história singular de cada um, para usar o pleonasmo, das suas interdições que provocaram as suas relações com a distância, né? Então, quando a gente vê o meme dos introvertidos, né, dizendo, eu já estava preparado para a quarentena há muito tempo, né, porque eu já vivia a distância do outro há muitos anos, né? É verdade, porque, né, e tem gente que está, assim, em apuros, está muito angustiado, está muito deprimido, porque não suporta viver distante do outro, né, assim, então, a gente tem que pensar na distância como uma certa modularidade do funcionamento psíquico, não só do funcionamento coletivo, das relações sociais, tá? Assim, eu queria que vocês lembrassem disso também. Muito Ana Paula. Tem uma outra questão. Tem uma dúvida em relação à privacidade. Em período de quarentena, estar no espaço doméstico, compartilhado com outras pessoas, isso não pode fazer com que algumas questões importantes que o paciente levaria para a sessão presencial sejam silenciadas? Sem dúvida, né? Caso de relação abusiva, né? Sem dúvida. E esse é um dos problemas, assim, é uma das contraindicações ou um dos problemas da análise virtual, gente. Isso a gente está falando, assim, da nossa bolha classe média, média alta, imaginem, né? Se a gente está falando dos pacientes que eu tenho recebido na UFMG, né, que são pacientes da classe baixa e tal, que não tem, né, 2 cômodos em casa, né, que tem acesso precário à internet, etc., isso fica inviabilizando. Aí a gente volta no ponto fundamental de pensar nas condições mínimas do enquadre. A privacidade é uma delas. A privacidade é uma das questões mínimas do enquadre. Eu preciso de privacidade para ter análise, né? Então, assim, isso aparece em alguns casos, né, no consultório, de pacientes, por exemplo, que tem que falar sobre a relação amorosa, que era a questão da análise, até o início do isolamento, e agora eles não podem falar mais, assim. Então, eu estou lá com o paciente falando da mulher, mas a mulher está, sabe, no quarto ao lado. Não tem como, não tem como. Realmente a análise precisa de um desvio, assim, não, vou falar do trabalho agora, mas, né, e aí eu pergunto, né, e aquela questão, aí ele fala, tá do lado, né, então assim, infelizmente,
tem acontecido, assim, não são as mesmas condições. Sobretudo em situação de pandemia, né, Fábio? Porque também é uma situação específica agora, né? Isso, exatamente. Não, e eu fiquei pensando nisso, né, nessa pergunta sobre a privacidade, das questões que envolvem o enquadre, na clínica com adolescentes, né, nas demandas que os adolescentes trazem para a psicoterapia, que muitas vezes são ligadas às questões com as figuras, né, paternas, maternas, e aí como que fica essa experiência? Porque a gente sabe que a gente vive um contexto de uma adolescência muito fragilizada, com muitas dificuldades nessas relações, né, onde o espaço da análise, às vezes, é o único espaço de escuta que esse jovem tem no seu cotidiano. E aí, nessa experiência de pandemia, onde eles estão em casa com os pais, como fica, né, a análise dos adolescentes? Isso é uma questão, assim, que eu venho pensando bastante, até pelo contato nosso com os alunos que retornaram para casa, tudo. Então, queria ver se você poderia falar um pouquinho sobre essa questão da experiência com adolescentes. Tudo a ver, assim, eu acho que é uma das questões que tem aparecido com pacientes adolescentes que eu supervisiono, né, analistas que estavam atendendo esses pacientes que são atletas. Aqui na UFMG, a gente tem um programa com os atletas adolescentes, né, e isso é uma das questões que aparecem, assim, centrais, né, já é uma questão da adolescência, propriamente dita, o espaço que minha mãe e meu pai têm que me dar e que eles não estão me dando, né, eu preciso ter a chave do meu quarto, eu preciso ter meu diário fechado, né, minha mãe não vai entrar mais no meu e-mail, né, e agora, nessa situação de isolamento, a gente tem, né, assim, isso incrementado ainda mais, né. O encaminhamento, óbvio, né, assim, para clínico mesmo, que eu tenho sugerido para esses supervisandos, é sempre encaminhar com o adolescente um tipo de conversa que eles precisam manter, né, com os pais, que já é o encaminhamento, né, na análise presencial também, né, de que a privacidade é um direito, né, e é absolutamente um dos encaminhamentos indispensável para qualquer adultez, né? Então, assim, o respeito à privacidade, a manutenção e a criação da privacidade, né, é uma das teses mais fundamentais da psicanálise, né? Assim, a gente, no Winnicott, isso fica, assim, muito explícito, né? Assim, eu acho que é muito importante retomar esses textos do Winnicott sobre o verdadeiro self, sobre essa ideia de privacidade, para que a gente entenda que isso é uma questão de constituição psíquica, não é só uma questão de moral burguesa. É uma questão da nossa moral burguesa, muito importante, mas é muito mais que isso, né? Assim, ela é uma questão de uma certa manutenção da tópica psíquica, né? Que organiza a gente e tal. Então, do ponto de vista pragmático, assim, né, da análise mesmo, eu tenho sido muito explícito, sabe, Tássia, com os supervisandos nesse sentido, assim, de falar para os adolescentes tematizarem isso com os pais, né, assim, deles colocarem isso em debate, disso estar em discussão, assim, de que eu preciso de um espaço que seja meu, que seja respeitado, eu vou levar, né, alguma questão para vocês, eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês estão disponíveis, mas nem tudo mais, né, perdeu, né, acabou o acesso irrestrito, assim, isso é muito importante para mim. Então, assim, o encaminhamento clínico é esse, assim, isso é muito importante para os pais também se darem conta, né, de que é muito importante para a saúde psíquica dos adolescentes que eles tenham esse espaço respeitado. E eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando que talvez a experiência da pandemia, né, então todos em casa, do isolamento social, traga um imperativo mesmo de que isso seja feito, né, aquilo que eu não consigo transpor no meu dia a dia, ali nós estamos dentro de casa, e eu, de certa forma, talvez os adolescentes, para, né, se manterem, né, manter a sua saúde mental, eles tenham que construir mesmo essa possibilidade com os pais, que talvez seja uma das grandes dificuldades que eles tragam, né?
Isso tem me chamado muito a atenção, pensando como que é, né? Eu tenho filhos crianças, mas eu fico pensando como são esses adolescentes. Eu trabalhei um tempo com a escolha profissional e eles falavam, os meus pais não me escutam, eu não consigo falar sobre os meus desejos, sobre aquilo que que eu quero, dos meus sonhos. E aí eu fiquei pensando como é estar com esses filhos adolescentes em casa, clamando por essa escuta, né? Exato. É sempre ambivalente, porque é claro que existe essa demanda, né, por escuta, essa dificuldade e a fúria do adolescente também, né, assim, por ser reconhecido, por ter uma identidade própria, pelo descolamento identificatório, né, que eles estão fazendo, ao mesmo tempo, né, assim, essa tentativa que eles fazem, também desesperada, né, de se isolar. Eles querem ser escutados, eles querem um vínculo, mas querem se isolar, precisam se isolar. Então, assim, eu acho que essa dinâmica... então, assim, mais uma vez a gente volta para a metapsicologia da distância, né? Na adolescência, o distanciamento, ele está muito marcado nos tempos normais pelas redes identificatórias que vão marcar a diferenciação dos pais, né? Então, eu vou usar roupa muito diferente, eu vou gostar de música muito diferente, eu vou ir para outros lugares, né? Eu vou ficar marcando os meus lugares identificatórios de forma distinta. Dentro de casa, isso realmente, nossa, é muito difícil. Então, assim, os pais precisam ter muita paciência e de, né, reconhecer espaços próprios, né, e não ser muito invasivo, assim. Então, eu sempre retomo esses textos do Winnicott para sublinhar a importância, assim, do respeito à privacidade como a constituição também de uma privacidade psíquica, muito mais do que apenas político-moral, né? Assim, a privacidade político-moral é claro que é importante, mas ela se desdobra, né? Assim, ela deriva de uma privacidade psíquica. Ai, a Raíssa... Isso, acho que é a Raíssa, sim. A Raíssa está perguntando aqui, meu questionamento é sobre a transferência, e você acha que a relação transferencial se transformou no contexto virtual? E se sim, como? Tanto em pessoas que já estavam em análise, quanto em novos pacientes. Acho que não, Raíssa, assim, minha impressão inicial, tá? Até pela experiência que eu tenho, assim, dessa passagem, né, assim, que já tinha acontecido algumas vezes, da análise presencial para os pacientes que foram, né, para outros países ou para o interior do Brasil, acho que a transferência, ela se mantém, né? E o que é a transferência? Aí cabe uma definição aqui a partir do Laplanche, principalmente. A transferência é a reabertura da situação originária. A transferência, ela vai se manter pela postura do analista, né? O Laplanche, aliás, tem um artigo que se chama A Transferência, Sua Provocação pelo Analista, né? O título do artigo é esse, né? Então, a provocação da transferência, quem faz é o analista, né? E como que a gente provoca isso, né? Apontando para o inconsciente, apontando para a repetição, mantendo a associação livre, produzindo o processo primário na conversa, né? Então, assim, a transferência, ela vai se manter do mesmo modo, né? Assim, com toda a problemática, né? Assim, que a transferência traz no sentido das repetições, né? Das reaberturas, né? Da possibilidade de endereçamento a um sujeito suposto saber, né? Tudo isso vai se manter, sim, no campo virtual. Por isso que eu tenho defendido, assim, a ideia de que a análise acontece toda também no campo virtual, né? Porque a transferência é possível, né? Assim, se a gente tem por base o que torna efetivamente um tratamento analítico, se a gente tem por base que o que torna isso analítico é a análise da e na transferência, então, né, se eu estou pressupondo que a transferência existe, eu estou pressupondo que uma análise virtual, né, é uma análise também, tá? A Bruna falou
Obrigado, eu que agradeço. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como fica a contra-transferência, tendo em vista que o analista está passando pelo mesmo momento. Isso é uma pergunta muito boa. Tem aparecido, e eu tenho comentado explicitamente, Bruna, assim, tenho ferencianamente, né, dito que a gente está angustiado junto, né, que ninguém escapa a isso, né, assim, absurdo, tipo, manter uma postura ortodoxa, neutra, como se a gente não estivesse vivendo, né, um pandemônio, porque aqui no Brasil a gente está vivendo só a pandemia, a gente vive também um pandemônio, né, são os dois juntos. Então, eu acho que falar disso para o paciente, explicitar um pouquinho, né, que a gente está junto, quebrar um pouco a assimetria? Quebra um pouco a assimetria, sem dúvida, mas acho que reforça o vínculo, acho que deixa a gente, sim, né, assim, no mesmo barco, né, também possibilita que o reconhecimento de que a gente pode fabricar recursos simbólicos juntos, né, de que estamos angustiados, sim, a gente está reconhecendo o horror, mas a gente tem recurso, a gente consegue, né, produzir algum tipo de recurso simbólico, recurso emocional para lidar com o pandemônio juntos, né, então eu acho que esse reconhecimento, para mim, é importante, sabe, assim, mais do que, enfim, recusá-lo, né, em nome de uma neutralidade, né, assim, eu sou muito crítico a essa ideia de uma neutralidade emocional, né, recomendo muito o texto do Ferenczi, né, A Elasticidade da Técnica, quando ele critica muito essa ideia de neutralidade emocional, né, o Winnicott também vai na mesma direção, né, assim, tudo que aponta para uma neutralidade ortodoxa, fria, como se o analista não tivesse afetos, como se ele não falhasse nunca, como se ele não tivesse nenhum tipo de desejo também, né, assim, de estar ali, tudo isso acho que vai na direção contrária ao que a gente precisa para compor uma parte importante do enquadre, tá, assim, eu acho que o enquadre não é feito só, né, dessa neutralidade, enfim, de toda recusa. Acho que tem alguma coisa do afeto do analista que vai ter que entrar. O Marcelo está perguntando, né, eu gostaria de saber sobre a possibilidade de terapia online com crianças no que diz respeito à atividade do brincar. A alternativa que eu falei no início é a que eu tenho ouvido das minhas colegas, principalmente, analistas, de que o enquadre fica modificado, e modificado de uma maneira bem importante, que é trazer os pais para dentro do enquadre. O que as minhas colegas têm falado, assim, média, tá, gente, assim, 8, 9 anos de idade, o analisando já consegue pegar o computador, já consegue conversar e tal, então a gente vai tentar fazer as sessões por aí assim, vamos desenhar, você desenha? Manda a foto do seu desenho para mim. Então, assim, a gente está tentando pensar, assim, numa elasticidade completamente nova, com a criança realmente outro jogo. Com a criança autista, então, assim, nossa, assim, o que elas estão sambando para construir esse enquadre, assim, é incrível o que elas têm tentado fazer para manter a análise, tá? Então, assim, estou ouvindo elas, até para pensar na segunda edição do livro, assim, queria um capítulo específico sobre isso, assim, porque a gente vai precisar pensar nisso e, obviamente, né, essa experiência que a gente vai adquirir agora, talvez, eu acho que muito provavelmente, na verdade, a gente vai utilizar para abrir o campo da psicanálise online depois da pandemia, né, para a criança, né? Porque, por exemplo, eu participei de uma banca de doutorado lá na Federal da Paraíba, onde a orientanda, né, estava apresentando um trabalho maravilhoso de atendimento psicanalítico nas escolas no interior da Paraíba, né? Então, está lá psicóloga, analista no interior, que dá formação, que participa da formação docente, né, das professoras do ensino fundamental no interior da Paraíba, né?
E o que ela trouxe, assim, das demandas das crianças, são as mesmas que as nossas crianças têm. Violência na escola, abuso sexual infantil, né, enfim, inibição, né? As crianças no interior da Paraíba precisam de análise. Elas precisam de análise, elas precisam de atendimento psicoterápico, elas precisam de serviço de saúde mental. E a gente sabe que o investimento nisso é absolutamente fundamental, né? É muito bom, é ótimo para o Estado fazer investimento nisso. Se a gente tiver tecnologia de atendimento virtual de criança, agora que a gente está começando a pensar nessas técnicas, talvez a gente comece também a pensar no atendimento à criança. Então, assim, o que eu tenho ouvido é mais ou menos nessa direção. Antes dos 7 anos, os pais entram na cena analítica e começam a brincar, analista, pai, né, e criança, analista, mãe e criança, e fora disso, né, a partir dos 7, 8 anos, a análise já começa a ser possível, tem alguns joguinhos eletrônicos que o analista consegue fazer, mas é certamente mais difícil do que o presencial, tá? Acho que é a Sara. Só um comentário sobre a dificuldade de conseguir privacidade em casa. Uma paciente minha teve a ideia de fazer a sessão dentro do carro na garagem. Ótimo, já teve isso também. Foi importante para o processo, facilitou bastante. Isso também aconteceu comigo. O carro como lugar de privacidade. A Letícia, olá, Fábio, muito obrigado, eu agradeço também. Temos desenvolvido pesquisas na temática dos desdobramentos dos atendimentos online, no SET, manejo transferencial aqui no laboratório da Unesp, em Bauru. Utilizamos bastante o trabalho da Scharf como referência e gostaria de saber se você teria outros materiais para indicação sobre essa temática. Eu fiz uma pasta no Google Drive, vou compartilhar aqui no chat com vocês, tudo que eu juntei, gente. Então, tá... inclusive, né, a gente consegue alguns PDFs, assim, dos livros da Scharf. Infelizmente, eu não consegui comprar os dois, consegui um só. Agora, o dólar a R$7 torna impossível comprar livro nos Estados Unidos, né? R$800 um livro, então, infelizmente, não tem jeito. Mas se alguém conseguir o PDF desses livros e tal, viva a pirataria, estou falando aqui, estou gravando, né, nem podia estar falando isso, mas enfim, se for possível, eu acho que vale a pena pelo bem maior, né, que é a formação dos analistas. Está aí o link do Drive, para quem quiser. Por acaso, você teria algo a dizer do atendimento online no campo das psicoses? Eu tenho atendido 2 pacientes, minha experiência pequena, assim, no campo das psicoses, tem funcionado, né? Um paciente não quis, né, um paciente psicótico não quis o atendimento porque ele falou mesmo que tinha muito medo do vazamento, das informações, do que ele ia dizer, e esses 2 têm rendido muito bem, assim, eu acho que a análise funciona, tá funcionando também. Nos 2 casos, a imagem está mantida, né? Eu mantive a imagem, acho que isso ajuda muito. Há um certo tipo de contorno que eu acho que é mais necessário na clínica das psicoses, né? Então, tem funcionado, assim, a princípio, mas o que os meus colegas têm trazido, assim, que eu tenho conversado, é que a maioria não gosta, tem um desconforto maior, né, assim, a ideia de que pode vazar, né, é uma ideia mais frequente no campo das psicoses do que das neuroses. Fábio, eu vou colocar uma questão, eu não sei se vocês têm pensado isso, mas eu acho que com a suspensão das aulas, nós também paramos todos os atendimentos das nossas clínicas. Isso. Nossas clínicas, escola, etc. Exato. Eu não sei se você teve alguma experiência de atendimento na clínica, na clínica escola da universidade. Da UFMG. Isso, com o estagiário, por exemplo, através do atendimento online. Porque é uma possibilidade também, né, diante desse tempo de suspensão, que cada vez tem se estendido, né, Exato. é uma possibilidade, né.
É uma possibilidade e deu uma confusão, Meire, aqui na UFMG, eu imagino que em outras universidades também, porque o Conselho Federal encaminha que não Sim, tem estágio, não pode exato. atendimento virtual e tal. Mas, assim, na prática, eu fico pensando assim, pô, muitos pacientes não podem interromper, assim, já está difícil o presencial, né? E aí, a minha recomendação, de novo, é o caso a caso, né? Uhum. O supervisando tem condição de atender bem, tem privacidade, tem os equipamentos necessários, se sente seguro, né, para fazer o atendimento. Os pacientes que ele estava acolhendo, né, na clínica escola, podem também e têm as condições mínimas necessárias para o atendimento. Nesse caso, sinceramente, assim, para mim, a prioridade ética é a continuidade da análise, né? É o paciente, no caso, né? É do paciente, do paciente. Estou falando de pessoas deprimidas, que têm risco de suicídio, e que eu não vou interromper, o atendimento, né? Estavam em análise, estavam em processo psicoterapêutico, né? Estava rendendo, estou supervisionando, eu me responsabilizo como supervisor dos casos, né? Estou ouvindo os supervisandos, né? Então, assim, vamos manter, né, aqueles que a gente consegue manter com toda a segurança possível que esse dispositivo nos fornece. Então, assim, o supervisando não consegue, beleza, a gente interrompe, não precisa também, porque, de fato, a gente está vivendo uma situação traumática, né, que não tem que dar conta também, não tem que continuar, né, tem outros encaminhamentos, beleza. Mas, estando, né, todas as condições mantidas, sendo possível, sabe, assim, eu continuo, né, discutindo textos clínicos com o grupo de supervisão, apesar das atividades didáticas estarem suspensas na UFMG, essa discussão clínica como essa que a gente está fazendo, né, a gente continua, né, então, assim, acho que a prioridade ética é a análise, né, assim, tem que continuar, no sentido de que, ainda mais agora, a gente está angustiado, a gente está sendo assaltado por mensagens da ordem da perversão, né, assim, que tem efeitos psíquicos desastrosos, assim, a gente sabe disso na clínica, assim, o que esse tipo de mensagem que a gente tem recebido do ponto de vista governamental, o que isso tem de efeito, né, assim, então, a prioridade para mim é cuidar, né, do sujeito que estava lá na análise já. Ótimo, muito obrigada. Alguém quer ainda fazer alguma questão? Eu tenho uma questão, tenho uma Sim. pergunta. A minha pergunta ela vai nas nossas aulas a gente vê muito, principalmente com a Tássia, a questão de que a gente está vivendo tempos muito narcísicos, né? E que a gente está numa geração de pessoas, e isso já é opinião minha, já não é coisa da Tássia, de que as pessoas estão utilizando a internet e elas acabam montando uma persona, um falso self para esse lugar, né? No contato virtual. A minha pergunta é como que fica o manejo terapêutico dentro desse ambiente, né? Uma vez que todo o contato com esse mundo traz à tona esse falso self. Sim. E como manejar clinicamente uma pessoa, principalmente, né, essas gerações mais novas, que tem esse contato, que tem a possibilidade de desligar a câmera, ou desligar a conversa, ou mudar a voz, enfim. Perfeito. Boa pergunta, Lucas. É o mesmo manejo, a princípio, que a gente tem na clínica do falso self, né? Então, o encaminhamento é ler o máximo que a gente puder sobre o falso self, porque, de fato, isso vai aparecer na análise, presencial ou virtual, né? E vai aparecer mais nos tempos contemporâneos,
exatamente pelos dispositivos de subjetivação que a gente tem, que tem, né, produzido, por assim dizer, muito esse tipo de subjetivação que está atravessada por essa problemática do falso self, né? Eu só insistiria, assim, de que a internet ou o campo virtual, ela não necessariamente vai produzir o falso self, né? Não é ela que produz o falso self, né? São as condições libidinais que o sujeito encontra na sua situação antropológica fundamental. Então, aquilo que o Laplanche está descrevendo como situação antropológica fundamental, ela se estabelece para todo mundo. Há alguns aspectos dessa SAF, né, situação antropológica fundamental, levam efetivamente à fabricação do falso self, como o Winnicott descreveu, né? E uma dessas condições contemporâneas, né, que a Tássia certamente deve estar fazendo referência aí nas aulas dela para apontar para isso, é exatamente o império da virtualidade, né? Assim, a gente está vivendo efetivamente assim, um tipo de subjetivação que está atravessado por isso o tempo inteiro, né? Então a gente pode ter um avatar, né? Hoje é muito fácil você ter um avatar de si mesmo, né, virtual, e de repente você está meio que confundido com esse excesso de imagiamento de si mesmo que você produziu ao longo da sua vida, na sua vida do Instagram, né? De repente você não sabe mais se você é você ou se você é o sujeito do Instagram. Mas, veja bem, essa problemática do falso self existe desde sempre. Desde sempre. Ela só está, de alguma maneira, mais dinâmica, ou com uma dinâmica distinta, atravessada pelo virtual. Mas a lógica da fabricação do falso self, do sofrimento psíquico que está envolvido nessa problemática, está mantido, está mantido. Se você lê O Espelho, do Machado de Assis, né, um conto fundamental do Machado de Assis, que me parece a aula inaugural sobre falso self, né, você vai, aquilo lá é uma problemática de 1850. O Machado está escrevendo isso na segunda metade do século XIX, né, e ele está apontando, olha, toda a nossa identidade está centrada no trabalho. Sem a minha farda aqui de alferes, eu não consigo me ver no espelho. Eu não me vejo. Quem que eu sou? Né? Então, problemática da identidade atravessada, né, pelos dispositivos do trabalho, para dar esse exemplo, né, notável, né, está dado lá no Machado de Assis. Óbvio que a problemática no campo do virtual, né, vai trazer uma dinâmica nova, com novos elementos, mas o que a gente vai ouvir no consultório é basicamente isso que os pacientes que estão atravessados por isso vão dizer: a minha vida está vazia, eu sinto que eu não existo, eu não sei, eu fico muito preocupado se ele curtiu a minha foto ou se não curtiu, ele leu a minha mensagem e não me respondeu. Então, a dinâmica do sofrimento vai passar por essas questões, mas, no fundo, né, é a mesma dinâmica libidinal, né? Então, é sempre tentar trazer para a análise essa dinâmica efetiva, assim. O que te acontece quando você é amado? E isso inclui o que te acontece quando você ama o seu próprio eu, né? Bom, eu queria perguntar mais uma coisinha, Fábio. Nós temos, né, a gente sabe que existem pacientes que já começaram, que preferiram o atendimento online, mas a gente sabe que a pandemia trouxe essa transposição para o atendimento online. E pensando tudo isso que você trouxe, que você discutiu, pós essa experiência, né, como pensar esse manejo desses pacientes no retorno, quando a gente tiver, né, uma flexibilização do isolamento social, e aí, alguns pacientes colocarem, olha, eu quero permanecer online, né? Não quero mais. Voltar. Vamos ficar assim, mais legal. Não. Exatamente. Metapsicologia da distância, né?
Isso já acontecia antes, né? Vai acontecer mais acentuadamente agora, né? E eu acho que a gente tem que acolher, né? No caso a caso, né? Mas, a princípio, eu sou muito favorável a esse tipo de acolhimento, né? No sentido de que tem alguma coisa que a distância produz que pode ser muito proveitosa enquanto uma nova dinâmica transferencial, né, que está colocada efetivamente por esse distanciamento suplementar, né? Então, assim, o que eu tenho visto, né, um certo encaminhamento nessa direção. Olha, eu tentei aqui o virtual, preferi, né, vou vir aqui de vez em quando temperar a nossa relação com algumas sessões presenciais, mas, né, é muito mais fácil, é mais interessante, rende também. Gente, por que idealizar o setting, né, a tal ponto de dizer, não, agora eu voltei presencial, faço questão, né, quero sentir aí os ruídos do corpo, né, as pulsões olfativas exigem, né, que a gente sinta aí o nosso cheirinho. Eu não acho que isso seja indispensável para a manutenção da análise, não, né? Tô lembrando aqui de alguns casos que aparecem no consultório, né, assim, de relações amorosas que estão em perigo e que, de repente, um dos cônjuges precisa mudar, vai para o interior e tal, e isso torna possível a sobrevivência da relação, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de história, né? E aí depois eles têm que voltar, né? Então, tipo assim, a mulher foi lá, foi transferida para o interior, tal, tô trabalhando, tô bem, de repente ela tem que voltar, e aí se coloca a questão, e aí, vão voltar a morar junto? Nunca mais, né? Pode ser, né? Pode ser, então, assim, mas o interessante foi exatamente esse tipo de separação que tornou possível a manutenção da relação. Então, gente, é o caso a caso, assim, não tem uma regra geral, porque efetivamente cada um vai mobilizar fantasias, né, a partir da distância, que podem, aí a Tássia, eu acho que está apontando um pouco para esse perigo, e eu acho que você tem razão, que podem também agir como resistência. Não quero voltar porque vou ficar distante mesmo, né? Quero manter a distância, mas eu acho que isso vai ter que ser interpretado na transferência. É que a gente que trabalha com a questão do vínculo, né, com a psicanálise das configurações vinculares, e existem algumas discussões que apontam para a questão da importância desse corpo, né, desse encontro. E aí a gente sabe que na psicanálise dos vínculos existem vários autores já pensando o vínculo virtual, justamente porque é uma questão que se apresenta como uma realidade para nós, né? Então, se há um manejo da clínica, né, que a gente pensa, existe uma elasticidade para essa técnica, eu fiquei ouvindo você falar e pensando, então, há um vínculo nesse virtual, né? A psicanálise das configurações vinculares precisa revisitar e fazer uma discussão, problematizar isso, porque existem experiências, não só analíticas, que trazem para nós a manutenção de um compartilhamento afetivo numa experiência online, né? Claro. Então, eu te agradeço muito, as reflexões foram muito importantes. Eu que agradeço, que bom. Eu tinha pensado exatamente a mesma coisa quando você falou da questão da presença na análise, né? Porque como nós estudamos esses autores da psicanálise vincular, a questão da presença, de alguma maneira, é sempre conceituada como uma presença corporal. Isso. E o mundo virtual, né, não especificamente falando da análise ou dos atendimentos, né, colocam em xeque de qual presença, de que maneira, né, podemos discutir, pensar e repensar esta presença. Perfeito. Foi o exemplo que você deu, acho que é muito interessante mesmo para se pensar isso, né, que às vezes o distanciamento é o que pode manter o vínculo. O vínculo,
né? A presença, da mesma maneira, por exemplo, os atendimentos de análise, etc. Que às vezes, porque na verdade também tem uma questão, né? Que às vezes a presença, ela pode ser um excesso, e atravessa e invade, né? As fronteiras, né? Do indivíduo. Total. E a distância, e essa distância virtual, né? Ela nos coloca diante de um novo paradigma mesmo, para pensar essa questão. Exato, exato. Meire, tem uma paciente assim, que me ensinou muito sobre essa metapsicologia da distância e como que a gente tem que pensar assim, num certo acolhimento da distância. Por exemplo, ela sofreu abuso sexual infantil, uma paciente que tem muita dificuldade de falar presencialmente, né? Sente um desconforto corporal muito intenso, quando está na presença, principalmente de um homem, né? E aí ela me propõe num dia o seguinte, eu vou escrever e vou te mandar por carta, e você pode ler e pode comentar, né? Porque falar eu não vou dar conta. Aqui para você eu não dou conta. Olha como é que eu fico, ela sua, tadinha, ela perde a respiração, ela não dá conta de falar, não tem jeito. Aí ela escreve, né? E a gente comenta a partir da leitura que eu faço daquilo que ela me escreveu. Né? Essa interdição, então, de tocar a voz dela, né? Na análise, respeitar isso, nesse caso, foi indispensável para a manutenção do vínculo. Sabe, assim, para trazer coisas que são, assim, extremamente íntimas, muito dolorosas, que ela não daria conta de expor, de falar em lugar nenhum, senão por esse método de distanciamento, né? Então, assim, queria pensar na metapsicologia da distância a partir disso, assim, de como que a interdição do tocar, ela foi o que possibilitou para a gente, na subjetivação, a capacidade do pensar, né? Que é essa a tese do Freud, né? Eu deixo de tocar para pensar, para representar o objeto. Sim. Né? E isso vai acontecer na análise, isso vai acontecer, né, nessas táticas de distanciamento em maior ou menor grau. Sim. Bom, se ninguém tem mais nenhuma questão para se colocar, nós podemos encerrar o encontro. Gostaria de agradecê-lo, Fábio. Acho que você colocou questões muito importantes, tanto do ponto de vista metapsicológico, como questão técnica, assim como também contribuições teóricas para se pensar, porque, na verdade, acho que essa é uma questão de pensar o sujeito contemporâneo e a clínica contemporânea. Perfeito. Né? Que são reflexões extremamente importantes até para a atualização, vamos dizer assim, né, do nosso corpo teórico e técnico em psicanálise. Ótimo. Então, agradecemos imensamente a sua aceitação, a sua aceite pelo convite. Sempre será bem-vindo aqui em Assis, esperamos que em algum momento... Presencial. Eu gosto da distância, mas prefiro o presencial, tá, gente? Só para deixar explícito. Que foi um instrumento também importantíssimo nesse momento de isolamento, não podemos também negar, né? Mas, enfim, o convite está feito e aí, depois, em outro momento, né, nós podemos aí, né, aproximar, né, essa sua participação. Tá aceito. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. E para quem não se inscreveu ainda, último merchan, inscrevam-se lá no meu canal, youtube.com/Fábio Belo 76, Fábio Belo 76, se inscrevam lá. Tá, e o seu livro? O livro está circulando na Zagodoni, né? na editora Zagodoni, então, outro merchan, comprem, comentem, compartilhem, tá? Me falem o que vocês acharam. Tá bem? Obrigado, eu também gente. queria agradecer ao Fábio, valeu mesmo. E olha, Fábio, muito bom ouvir seu sotaque, eu também sou de Minas. Que bom. Dá um acolhimento no sentido das saudades que a gente vai sentindo. Obrigada, viu? Ótimo. Eu soltei algum ai, eu devo ter soltado algum ai por aqui. Um ai para você. Né? Isso. Eu queria saudar também a presença da professora Maíra Bonafé Sei, da UEL, que participou aqui do nosso encontro também.
Tá certo? Então, obrigada também, Maíra. Obrigado. Muito Valeu. obrigada, então, Fábio, mais uma vez. Tchau, tchau. Um bom período de isolamento ou de restante de isolamento para todos. Para vocês Obrigada. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada por mais esse LabCiv Discute. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.